Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao workshop Jornada de Segurança e Produtividade com M365. Eu sou o Vitor, faço parte da área de incentivos da Soul e estou aqui com o Gabriel Menezes e Tadeu Trajano, que são nossos Cloud Solution Specialist em Modern Work. Será um workshop bastante interativo, então fiquem à vontade para colocarem as dúvidas no chat ou levantarem a mão que liberamos o microfone. Para tornar essa jornada ainda melhor, já quero deixar um convite especial para vocês, que na sequência dessa jornada teremos um workshop exclusivo sobre Microsoft Copilot. Serão 3 edições, onde vamos aprofundar como a inteligência artificial integrada pode automatizar tarefas, gerar insights estratégicos e transformar a produtividade do seu time. Fiquem atentos aqui no chat que vamos compartilhar mais detalhes do link, descrição e QR Code para garantirem a vaga. Agora vamos dar início à nossa jornada. Espero que vocês aproveitem ao máximo e continuem com a gente. Ótimo para todos. Gabriel, é contigo. Perfeito, Vitor. Obrigado, tá? Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Alguns participaram aqui ontem. Ontem falamos sobre Intune. Hoje, nosso objetivo é apresentar algumas soluções do Microsoft Purview, tá? A gente trouxe aqui hoje MIP e DLP, tá? E de antemão já queria saber se alguém já utiliza essas ferramentas, já conhece, já ouviu falar. Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela. Se alguém não estiver vendo, me avise, por favor. Estou vendo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Tem gente que utiliza, tem gente que não utiliza. Já estudei, mas não utilizamos. Perfeito. Tá, então eu vou seguir aqui, tá, pessoal? A gente tem como recomendação sempre utilizar essas ferramentas, tá? O portal do Purview, ele vai muito na pegada de auditoria, vai muito no sentido de proteção de informações, né? Acessos a documentos, né? Seja para restrição ou limitação de acessos. A gente tem
planejado aqui para apresentar hoje o que que é, né, o Information Protection, né, como é que funcionam ali os rótulos de sensibilidade, para que que servem, onde é que eles habitam, do que eles se alimentam, né, quem são esses caras, como é que eles podem ajudar a empresa é, dentro do objetivo dessas ferramentas. Existe também meio que uma casadinha aqui do Information Protection com o DLP, né, o Data Loss Prevention, muito no sentido de evitar o vazamento de dados da empresa, junto com a ideia do Intune, é um desafio bem grande as empresas terem as informações, né, o reporte de como essas informações, como esses dados são acessados, por quem, o que foi que eles fizeram com esses dados, né? São computadores que muitas vezes estão remotamente acessando dados da empresa, então é um desafio bem grande, citado também ontem no Intune, para que a empresa entenda, né, monitore, tenha esse reporte na mão do que é feito com os dados da organização. A gente sabe que é algo muito valioso, bem semelhante ao tempo. A gente tem aí alguns casos antigos de empresas que foram pelo espaço, né, porque perderam seus dados, seja por um desastre natural ou algo semelhante. Mas hoje em dia, com o Information Protection e o DLP, o foco e o objetivo é ter esse controle na mão, embora as máquinas estejam remotamente. Tá? A gente traz também alguns exemplos, algumas definições e aplicações, tá, dessas ferramentas no 365, como ambas podem ajudar as empresas garantindo a segurança sem abrir mão da produtividade. Temos aqui alguns vídeos, tá, de exemplo. Exemplos até bem comuns, mas não menos importantes. Tá? Então, assim, novamente, né, igual ontem, se tiver alguma dúvida, podem mandar aqui no chat. Tá? Não se preocupe, não vou interromper. Vamos seguir aqui. O que é o Microsoft Information Protection? Né? O que é esse cara? O que ele faz? O Microsoft Information Protection, ou MIP, é uma solução de classificação e marcação de dados que ajuda a identificar, classificar e proteger as informações confidenciais ou não, tá? Não obrigatoriamente confidenciais, mas informações que nem toda empresa precisa ter acesso, tá? Seja de leitura ou de edição. A gente pensa da seguinte forma: um funcionário, por exemplo, de uma empresa, de uma fábrica, um funcionário da produção, ele não precisa ter acesso a arquivos do financeiro, por exemplo. Né? Então, por que ele teria esse acesso? O Microsoft Information Protection ele trabalha muito nesse sentido. Eu posso definir e categorizar quem vai ter acesso aos documentos do financeiro, tá? E qual acesso eles vão ter. Eu posso dizer lá que a diretoria tem um acesso irrestrito, tá? Idem para o financeiro, mas já para a TI eu posso dar um acesso somente de leitura, seria um exemplo, tá? Então, é um exemplo simples, mas é bem importante que a gente consiga já pensar desde o início dessa forma, né? A gente só vai conceder acesso aos documentos que aquela pessoa precisa ter acesso e o devido acesso, seja de leitura, um acesso completo, ou de edição, e por aí vai. Dentro do Information Protection, a gente tem alguns principais recursos, né, que são os rótulos de sensibilidade, que permite classificar e proteger os dados com base em sua sensibilidade, é basicamente o que eu falei aqui agora. Eles podem ser aplicados manualmente pelo usuário, seja no documento do Word, na gravação do Teams, em um e-mail, ou automaticamente com base em regras pré-definidas, tá, por quem está criando aquele rótulo de sensibilidade, certo? A gente traz também, quer completar, Tadeu, com alguma coisa? Opa, bom dia, pessoal. Só me Bom dia, Tadeu. metendo aqui, tudo Nada que bem? isso. Trabalho aqui com o Gabriel, apoio ele aqui nos projetos de conformidade. Nessa parte, só para vocês terem uma ideia, o Purview vai ter as soluções
né, que vão ajudar vocês a tanto construir, quem ainda não tem, as políticas de informação, né, de proteção da informação, quanto ajudar vocês a se adequarem às regras de LGPD, por exemplo, guiando vocês em informações, protegendo ou criando gatilhos de proteções. Então, o que o Gabriel está trazendo aqui, eu estou só tentando ajudar, né, vocês a verem o uso. Quem já está seguindo com a LGPD, vai ser muito. Não estou te ouvindo, Tadeu. Não sei se teve um problema no teu fone. Posso continuar aqui, assim que tu resolver, a gente continua, tá? Pronto. Voltou agora o teu fone aí? Voltou, pode ir. Ah, tá, tô te ouvindo agora. Beleza. Aí. Não, pode continuar, Gabriel. Ah, tá bom. Meu fone Tá, porque aqui. ficou mudo, eu entendi que tu ia terminar aí, mas Ah, tranquilo. tá, não. O pessoal fone que desliga. Tá bom, valeu, obrigado. A gente tem também a criptografia, tá, desses arquivos. É importante ressaltar que essa criptografia ela acompanha aquele arquivo por onde ele estiver, tá? Mesmo que é, um destinatário recebeu um e-mail com um rótulo de sensibilidade aplicado, e ele baixou esse e-mail, ele vai abrir offline aquele e-mail, ele vai estar com a criptografia, tá, naquele arquivo, seja um e-mail, seja um documento Word, o que for, tá? Mesmo offline ele vai estar aplicando e checando se aquele usuário que está abrindo aquele arquivo tem permissão e qual permissão ele tem, tá? Existe também aqui como um item principal dos recursos do MIP, a questão dos monitoramento e relatórios, né? É bem importante a gente conseguir mensurar se as políticas e os rótulos eles estão funcionando como deveriam, né? Para a gente conseguir identificar aí possíveis riscos ou violações de segurança e proativamente fazer ajustes, né? Existe também a integração nativa com os principais serviços do 365, assim como as outras aplicações também, né? Aqui a gente tem a possibilidade de aplicar esses rótulos, seja em e-mails, né, falando em Exchange Online, sejam em sites do SharePoint Online e arquivos que estão ali, ou arquivos no Drive for Business, ou gravações do Teams e tudo mais, tá? Ainda também a gente tem aí o suporte à herança de criptografia. Isso daqui é relativamente novo, tá? É possível aplicar rótulos a arquivos PDF, tá? Em locais como SharePoint Online, Teams e Exchange. Isso é opcional, tá? Mas é possível e está em produção há pouco tempo. A gente tem também, como um dos serviços principais, os rótulos de retenção, tá? A proteção de dados em dispositivos. É possível que a gente estenda isso aí para dispositivos, tá? O rastreamento dessas configurações e a revogação de documentos, tá? Isso pode ser revogado também, esse acesso a esses documentos que tem aí a configuração dessas políticas como imposição. Ainda existe também a opção de classificação automática, tá? Quando você cria uma regra e entende que, baseado naquela regra, os documentos podem ser automaticamente classificados, né? E existe também a possibilidade de utilizar a IA para isso, tá? Sendo que tem a observação da licença que esse recurso ele está incluído na Enterprise E5. É uma licença mais completa. E existe também, por último aqui, que a gente trouxe como os principais recursos, a proteção de dados em aplicativos de terceiros. Interessante, importante validar a compatibilidade desses aplicativos, tá? Aqui a gente tem alguns casos de que os clientes já utilizam, né, alguns aplicativos para fazer essa gestão desses dados, então é possível fazer a integração com esses aplicativos, tá?
Entrando aqui no assunto sobre DLP, pessoal, ele também está disponível no Admin Center do Purview. É o mesmo Admin Center do Microsoft Information Protection. Normalmente, os clientes eles configuram em conjunto com o MIP, tá, o DLP. Ele é muito focado em evitar perda ou vazamento de dados, tá? No DLP, a gente pode afirmar que é uma solução de segurança projetada para identificar e prevenir o compartilhamento, transferência ou uso inadequado dos dados corporativos e ou confidenciais, tá? A gente consegue fazer identificação de informações sensíveis, tá? Nos locais como Exchange Online, SharePoint Online, Drive for Business e Teams da organização, tá? Após essa identificação, a gente consegue criar políticas de proteção, tá? Para que a gente possa proteger esses dados de vazamento ou compartilhamento não autorizado, ou seja, a gente consegue dizer e configurar nessas políticas que quando um usuário for compartilhar um dado X, Y, Z, tá? Ele não vai conseguir fazer esse compartilhamento se for contra as configurações da política. Também existe a opção de monitorar e fazer o reporte dessas informações sensíveis para que a gente possa mensurar, né, como é que está hoje em dia a configuração, o que que a gente pode melhorar. Também a gente pode criar alertas, tá, que geram, tá, um e-mail ali para o admin, para outros usuários que a gente definir, quando uma política de DLP ela é violada. Tá? Então, isso é bem importante, que dá visibilidade ao usuário administrador o que foi que houve, né, e qual foi o usuário que tentou violar aquela política. Existe também a integração com outras ferramentas já nativas do Microsoft, como o Defender e o Sentinel. E por último aqui, a gente também consegue estender essas funções, essas políticas, essas configurações a dispositivos locais, tá? Além de serviços na nuvem, ou seja, dados que não estão obrigatoriamente na nuvem, seja no Exchange Online, SharePoint Online, ou OneDrive for Business, e estão em máquinas, a gente consegue adicionar essas máquinas ou esses locais de rede, né, digamos assim, lá no portal do Purview, para que quando uma informação daquela for compartilhada de forma que vai contra as configurações da empresa, a política da empresa, vai ser gerado um alerta ou qualquer comportamento que a gente configurar ali no Admin Center. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui, Tadeu. Deixa eu ver se eu É, vejo algum não, aqui. essa do Fábio Luiz é bem legal. Então, sim, é possível, né, você fazer ali a aquisição de um add-on, tá? Para esse recurso, para habilitar esse recurso, tá? Uhum. O Sentinel, Felipe, ele é um recurso de infraestrutura lá no Azure, tá? Então, você vai precisar ter uma assinatura no Azure para você construir o Sentinel lá. E sim, depois, se você tiver ele conectado, construído, né, no Azure, você integra ele ao Defender for 365, né, ou for Office, ou for Endpoint, ou for Cloud. Tá? O Sentinel é um recurso de nuvem lá, de infraestrutura de nuvem. Espero ter respondido os dois. Tranquilo, Tadeu, Ah, obrigado. Ficou alguma pergunta para trás aqui? Acho que não, né? acho que não, só o do licenciamento aqui do E1 Plus, que eu estou validando, porque como é uma licença nova, ela Uhum, é um pouco, ela ainda tem pouca informação fácil, assim, como as outras. uhum. Tá, tranquilo. Eu trouxe alguns vídeos aqui de demonstração, tá? Para quem nunca viu a ferramenta funcionando. Aqui a gente tem alguns exemplos
tá? A gente gravou aqui em um outro momento, já para trazer bem objetivo o exemplo, tá? Aqui a gente tem um exemplo que um outro amigo nosso, que o Luciano, criou um rótulo de sensibilidade. Ele aplicou aqui no e-mail, tá? Ele vai tentar enviar o e-mail dessa conta do nosso laboratório para uma conta externa, tá? Sendo que existe aqui um rótulo de confidencialidade informando que, definindo, né, o comportamento para que esse e-mail tenha somente algumas ações. Então a gente pode definir que, por exemplo, quando for compartilhado externamente ou com uma lista de usuários, a gente pode dizer que aqueles usuários não podem encaminhar o e-mail, por exemplo, ou responder para todos, ou fazer um print, ou algo assim, tá? Então, nesse daqui especificamente, a gente definiu como um rótulo interno. Aqui em cima, a gente tem aqui uma ilustração, né, que existe um rótulo aplicado a esse e-mail. O nome desse rótulo é interno, teste. Ele tem comportamentos, tá? Por trás desse rótulo, dessa casca, né, desse nome dele. Nesse comportamento, a gente consegue ver aqui que o Luciano SouCloud recebeu uma mensagem, tá? O rótulo ele não impediu que esse e-mail fosse enviado e recebido. Ele já indica aqui que existe uma proteção nesse e-mail. Então, ele mostra que tem um cadeadinho aqui, tem alguma coisa que vai verificar se o Luciano Seabra da Sou, ele tem a permissão para ler essa mensagem ou não, tá? Ele pode clicar na mensagem para ler. Se ele não tiver permissão, ele já vai dizer que não pode, tá? Ele não tem permissão de leitura. A gente tem também como configurar que ele só pode responder ou que ele não pode encaminhar, ele não pode responder a todos. Aqui na frente, a gente tem um exemplo que vai ilustrar isso, tá? É só um exemplo, não vou dizer que é básico, mas já é uma segurança, porque se um e-mail foi enviado por equívoco, que é algo bem comum de acontecer, se uma daquelas pessoas ali que estão em cópia não tem que ter acesso àquela informação, eles não vão ter, tá? Então, é bem importante ter isso configurado e utilizar, né? Existem também casos que isso está criado no ambiente, tá? Mas as pessoas não estão utilizando. Deixa eu voltar aqui um pouco. A gente tem como permitir que o usuário altere esse rótulo, exigindo uma justificativa, tá? Ou a gente pode dizer que não, que esse cara não pode remover esse rótulo, não pode alterar, tá? Isso é opcional. Ele vai ter que dar a justificativa aqui para conseguir avançar. Aqui a gente tem a cara da ferramenta, né? Aqui é uma edição de um rótulo de confidencialidade. A gente tem como definir quais usuários têm permissão naquele rótulo, qual a permissão que eles têm. Tá? Eu posso, por exemplo, dar uma permissão uma permissão maior, né? Mais maior permissão para um usuário de um mesmo setor e uma permissão menor para um usuário do mesmo setor, tá? Digamos que o Luciano fosse o supervisor, o coordenador, o gerente da área, e o Menezes aqui fosse o cara que está ali com a mão na massa. Então, é um cargo maior, exige uma permissão maior e vice-versa, tá? Existe todo um jogo de cintura aí que pode ser feito para que isso funcione da melhor forma. Não existe certo ou errado, vai muito de encontro com o que a empresa precisa, tá? Essa aqui é a, é a tela que a gente faz essa adição, certo? Aqui abaixo a gente tem as permissões. Ele só pode exibir o conteúdo e responder. E aqui ele está enviando um e-mail que tem um CPF para o menezes@sou. E a gente vai ver aqui no próximo vídeo qual é o comportamento, tá? O e-mail chegou
existe aqui um cadeado ilustrando que tem uma proteção dessa mensagem. A gente consegue ver que eu consegui abrir, tá? Consegui verificar aqui quem é o remetente, consegui ver a mensagem, já tenho aqui de cara que eu não posso responder a todos e nem posso encaminhar, tá? Eu também poderia definir para que eu não pudesse fazer print aqui. Quando eu apertasse o print do teclado, a tela ficaria toda preta e nem apresentar a tela. Se eu quisesse compartilhar esse conteúdo no compartilhamento de tela, a tela fica toda preta, tá? Aqui são justamente as ações que eu posso fazer nesse e-mail que tem esse rótulo e nada mais. Então, pessoal, esses detalhes de demonstração que o Gabriel está mostrando aí, você tem ali a parte bem legal. Esses são os dados que a Microsoft deixa pronto. Por exemplo, você pode utilizar, se você é uma empresa de pagamentos ou trabalha com pagamentos, algum tipo de informação desse tipo, você já vai ter um conjunto de políticas pré-prontas para você só adaptar ali ao teu ambiente sem muito esforço. Ou, em outro caso, você é uma empresa de advocacia ou é alguma outra empresa que trabalha com muitas informações confidenciais e de identificação de usuário, né, como CPF, nome completo, RG, endereço, e você pode criar, né, as suas próprias ferramentas ou tipos de informação sensíveis para usarem nos rótulos. Então, o rótulo que o Gabriel está usando é o para cartão de crédito. Então, você digitou um número de cartão de crédito no e-mail, num documento, a ferramenta Microsoft vai identificar e, nesse caso, ela está identificando e bloqueando. Mas, por exemplo, a gente tem, né, Gabriel, alguns exemplos de cliente que ele prefere avisar, né? Então, quando o usuário digita um endereço no e-mail ou num documento, o número de um cartão de crédito, um CPF, ao invés de deixar o usuário enviar, ele vai aparecer um pop-upzinho aí no Word ou no Outlook, né? Uhum. E sugerindo, ó, essa informação é tratada como confidencial na sua empresa e ela sugere que você coloque o rótulo X, né, Gabriel? Então, isso aí é Isso. uma coisa legal que a ferramenta diminui aquela curva de aprendizagem que os teus usuários finais vão ter quando você começa a implantar esse tipo de controle, né? Que é, ó, eu já tenho aqui a informação, eu já sei o que é a informação e eu estou sugerindo para o usuário final o que ele vai, como ele vai classificar. Então, essa parte é bem legal. Depois, você pode tirar isso, né, para não ficar aparecendo e só o usuário já vai estar gravado na cabeça dele. Então, acho bem legal essa parte que o Gabriel está falando. Ela também se estende, né, Gabriel, a outras ferramentas, né, como o Outlook, Word, Excel, também chat Uhum. extinto com externos, reuniões, né? Isso. Uhum. Isso aí. E também, Tadeu, tem a possibilidade de aplicar um cabeçalho, um rodapé ou um texto de fundo como marca d'água, tá? Sempre que um classificador desse aqui, uma informação sensível dessa for detectada no documento, tá? A pessoa redigir um documento que tem uma informação sensível, a gente pode colocar aqui confidencial em vermelho na diagonal, aqui atrás do documento, automaticamente, tá? Isso é bem importante. Aqui a gente também tem um exemplo de um cartão de crédito. Foi digitado aqui no Word. Existe um rótulo aplicado a esse Word, tá? Esse documento do Word, que é um rótulo interno. Se eu for tentar compartilhar aqui com um usuário externo, já vai subir aqui um pop-up informando que eu não posso fazer esse compartilhamento, tá? São exemplos que podem parecer sem muita importância, mas é justamente o inverso, né? São informações importantes que estão em um documento que a empresa muitas vezes não sabe para onde é que está indo essa informação, para quem está indo, né? Quem é que vai ter acesso com isso? Então, se a gente tem uma empresa que
tem um dado sensível e não consegue mensurar por onde aquele dado está transitando, né, a empresa está no escuro, né, em relação àquele dado. Então, isso é muito importante. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, pronto, está aqui a mensagem. Só posso compartilhar esse dado dentro da organização. Isso foi definido nesse rótulo, tá? Foi identificado aqui que esse usuário não é um usuário interno da empresa, então já existe aqui uma proibição desse compartilhamento desse arquivo com esse dado, tá? Então imagina que eu sou uma empresa de cartão de crédito e um funcionário meu tenta enviar um número de cartão no Word. Isso aqui é extremamente útil, tá? Hein, Ou, Gabriel? e aí, Tadeu? Desculpa te cortar, mas Nada, pode falar. nessa parte aí, muitos de vocês podem já ter no seu ambiente aquela configuração que você não deixa compartilhar documentos, indiferente de como ele está, né, com pessoas externas. Aí você pode dizer, ah, não, eu já tenho isso, sem um purview eu já consigo impedir que as pessoas compartilhem externamente, tá? Mas aqui você vai ter, além da rastreabilidade, vou só casar com a resposta aqui para o Danilo, que é o seguinte: além da rastreabilidade, você vai saber quem fez, quando fez, como tentou. Além disso, caso o usuário veja esse alerta, não pode compartilhar externamente, ele pode simplesmente tentar enviar para outra pessoa que possa ter esse acesso. Então, assim, se você tem um ambiente complexo, você pode ter várias pessoas que, como o Gabriel falou lá no início, têm acessos diferentes. Então, ele pode passar para outra pessoa, tá? Ela pode compartilhar externamente, porque ela está numa categoria de pessoas que têm acesso diferenciado. Então, caso de todas as formas, que aqui é um exemplo muito simplório, mas a pessoa viu esse item, disse que não tem permissão. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode salvar esse documento e colocar no pendrive, caso você não tenha um Intune para impedir que o usuário plugue e copie dados para dentro de pendrive. Aí você vai pensar, a pessoa, o funcionário, levou o documento. Levou, né, Gabriel? Ele leva, né? Só não abre, só não É, usa. vai de encontro com a criptografia, né, que a gente falou lá atrás. Uhum. Por onde aquele arquivo for, ele está carimbado, né, ele está com aquela proteção. Ah, beleza, salvou? Salvou. Tá no pendrive? Tá no pendrive. Vai abrir para ver se ele vai abrir, né? Ele vai abrir se a pessoa tiver permissão, senão tá criptografado, né? Tá com carimbo, então por onde ele for, ele tá com proteção. Isso aí. Obrigado aí, Tadeu. Então aqui a gente viu esse tipo de dado sensível que não pode ser compartilhado externamente, tá? É, então, bem importante. Tá. Sobre DLP, vocês já utilizam? Sobre MIP, vocês já utilizam? Já evitaram de ter problema? Ou tiveram problema e depois implementaram para não ter mais algum tipo de problema? Eu vi que algumas pessoas responderam aqui no início que já utilizam. MIP, estou lendo tua pergunta aqui, Gerson. Consigo aplicar o MIP para uma pasta de documentos? Sim, tá? A gente consegue incluir, tá, essas configurações, seja num documento no OneDrive ou uma pasta em uma máquina, tá? Sim, ou um- uma biblioteca no SharePoint Online, uma gravação do Teams, um e-mail, consegue, tá? Gabriel, essa pergunta do que está aqui do desconhecido, né? O usuário não está registrado. Desculpa se eu não vi teu nome, se você colocou mais em alguma outra mensagem. Essa política é possível, né, Gabriel? Impedir que o usuário copie e cole entre arquivos entre aplicativos, tá? E casa muito bem com a apresentação que o Gabriel fez ontem de Intune. Dentro do Intune, você pode conectar algumas regras de proteção de endpoint, né? De prevenção contra perda de dados para endpoint, onde você vai dizer que o usuário não pode copiar um arquivo do Word que esteja conectado, né, Gabriel, com a conta corporativa. Ele não vai poder, por exemplo, copiar e colar do Word para o WhatsApp, mas ele pode Uhum. fazer o contrário, ele pode pegar do WhatsApp e colar dentro do Word. Então, Isso. é muito legal. Fernando, Valeu, Fernando, ah, obrigado. Não, é isso aí.
É isso aí. A origem dos arquivos é isso aí. Ela vai funcionar de dentro para fora, né? Para evitar a saída daqueles dados ali que a gente está querendo prevenir de serem vazados, compartilhados indevidamente e tudo mais. Tranquilo, isso aí. Obrigado, Tadeu. Que bom. É, ah, Gabriel, com essa imagem que tu está compartilhando aí, pessoal, essa é uma coisa interessante. Quem vocês já tiveram alguma situação que vocês precisaram bloquear a mailbox do usuário por alguma situação jurídica, ou já souberam disso, né? Então, assim, a Microsoft tem uma solução que está dentro do Purview, né, Gabriel? Que é esse desenho, né, que o Gabriel está mostrando, que é muito interessante, que é o litígio, né? Uhum. Onde você faz o litígio para uma mailbox, por exemplo, para que você possa proteger e preservar aquele arquivo, ou aqueles e-mails, ou o que seja, né, o documento em si, para você poder ser usado, né, em alguma situação jurídica, ou até mesmo por questões de conformidade, né? Então, se você está embaixo de algum framework, né, e alguma regra de conformidade, regulamentação, que precisa que caixas de e-mail ou alguns documentos sejam protegidos por um certo tempo, além da retenção, né? Que aí é um ponto bem interessante, né, Gabriel? É a diferença entre a retenção e o litígio, né? Uhum. Sim, isso aí. A gente trouxe essa informação aqui como um extra, né, para hoje, mas ainda focada na proteção de informações, que é amplamente utilizada em casos de auditorias e tudo mais, né, nesse sentido. Com essa retenção de litígio, a gente tem aí uma caixa de e-mail, tá? Ela, ela recebe, tá, uma proteção adicional. Em que sentido? No sentido de impedir a deleção, tá, permanentemente ou a deleção de delete de e-mails mesmo, tá, retendo esses arquivos, tá? Seja uma mensagem editada, ela vai manter as versões, tá, daquela mensagem, ou uma deleção com delete, ou uma deleção com shift delete, essas mensagens não vão ser deletadas de fato daquela caixa, tá? Então, quando a gente tem aí problemas que exigem investigação, auditoria em uma caixa de e-mail, e a gente tem a retenção de litígio, né, habilitada nessa caixa, a gente tem o dado íntegro, né? A gente não tem ali como, como falha na investigação procurar um arquivo que não está mais ali, né? Ele não vai ser deletado de fato, tá? Ele vai ficar num local que é possível recuperar tanto a versão daquele arquivo como a deleção vai ficar em outra pastinha, tá? Então funciona como uma retenção de dados ainda mais ainda mais robusta, tá? A gente trouxe como um tema ainda de proteção de dados, né? No Apontada mais para mailboxes, mas ainda no mesmo sentido. A gente queria saber se vocês já utilizam, já ouviram falar. O Wellington É, falou aqui que o já Hélio utiliza falou em que contas sim. sensíveis. Pronto. Pouca gente, muita gente não conhece ainda. Talvez já tenha ouvido falar como overview, né? É bem interessante, pelo menos a gente saber. Existem alguns requisitos de licenciamento, né, para que isso funcione, mas é bem interessante. A gente já queria deixar aqui como uma provocada ali de assunto, né, uma provocação para que vocês tenham noção que isso é possível fazer, é bem útil, tá? E a gente trouxe esse desenho aqui para a gente comentar. Isso, Elton. Você pode tendo o E3, né? Ou se você tiver como add-on, você pode subir a licença, um Exchange Plan 2 ali para aquela conta, né? Isso vai habilitar ali o litígio também da Mailbox. Gabriel, uma coisa que é bem interessante a gente trazer aqui, até para fazer como um debate, uma conversa, é o ponto de tudo que a gente falou, né, que você falou, principalmente sobre os rótulos, é a parte de trabalhar a automatização.
quem de vocês aqui de empresa já está trabalhando de forma mais direta com os gerenciamento de ciclo de vida, né? Onde a informação é gerada, é criada, é armazenada nas tuas cargas de trabalho de nuvem e depois ela tem que ser ou arquivada em algum sistema ou de backup ou mesmo de retenção, ou mesmo aquele tipo de informação que pode ser deletada depois de algum tempo, né? Então, assim, o Purview tem essa solução, né, que é o ciclo de vida da informação, onde você pode criar políticas que vão trabalhar junto com os rótulos, né, Gabriel? Onde, Isso. por exemplo, tu pode ter rótulo, informação financeira que tem validade de 5 anos. Depois de 5 anos, você não precisa mesmo daquela informação. Você não vai ficar armazenando isso num SharePoint para ficar enchendo o SharePoint com informação que você não precisa mais. Então, a própria Microsoft, o próprio Purview, né, Gabriel, tem um sistema que você pode usar retenção para reter por um certo período e, a partir disso, deletar a informação automaticamente ou mandar avisos, né? Ó, aquele arquivo que estava com rótulo de 5 anos expirou, já pode deletar e tal. Então, acho que para cá a gente está tentando trazer, né, Gabriel, o conceito de ajudar vocês a governar a informação, né? Que a parte mais difícil hoje é governar a informação, principalmente quando a gente está falando de nuvem, né, Gabriel? Onde Isso. todo mundo está acessando quase de qualquer lugar, a todo momento. Então, a Isso. gente trazer isso para vocês. Vocês têm esse conceito de reter informações, pessoal? Bloquear informações de serem deletadas? Isso aí. Isso aí, bem lembrado, Tadeu. A gente também tem uma demanda bem costumeira aqui de caixas de e-mails cheias. Elas não conseguem nem receber, nem enviar e-mails. Tem aí usuários que têm um alto volume de, de e-mails e topa ali 100% da cota de e-mail. E a gente consegue resolver com uma solução que poderia ter sido criada já proativamente, né, com arquivamento morto online, associado com uma política de retenção que move e-mails automaticamente da mailbox, que é uma cota de armazenamento separada do arquivamento morto, move automaticamente e-mails baseado numa data de idade daqueles e-mails. Eu posso, por exemplo, configurar para que e-mails mais antigos que 3 anos sejam movimentados automaticamente para o arquivo morto. Então ele vai deixar de consumir a cota da caixa de entrada, que por exemplo pode ser 50 GB, e vai passar a consumir espaço do arquivamento morto online, que inicia também ali com 50 GB. Tá? Então, automaticamente as mensagens que se encaixam nesse critério da regra, depois da regra ser aplicada naquela caixa, ela movimenta a cada 7 dias, ela é processada e movimenta e-mails ali da mailbox, né, da caixa de entrada, para o arquivamento morto. Tá? Então, não deixe de ir ao encontro aí com o que o Tadeu falou, né, da gestão de dados ali da, da caixa de e-mail da empresa, de uma forma automatizada. Né? Você não vai ter aquele trabalho de apagar fogo, porque o usuário lá do marketing ou do RH está sem receber mensagens e nem enviar, com uma solução que vai trabalhar para você, né? De uma forma automatizada. Também sobre os alertas que o Tadeu citou, né? Você pode também criar uma política para que delete e-mails mais velhos que 5 anos. Com isso, libera esse espaço da caixa de entrada daquele usuário, ele não vai ter problema de caixa lotada tão cedo, né? Então, tudo isso, tá, pode ser feito no 365. A gente tem aí o MIP para. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Henrique. Arquivamento morto online somente do Exchange Online Plan 2? Não, tem outras licenças que fazem isso, tá, Henrique? Mas se você quer é, fazer o auto-expanding do arquivamento morto, tem uma licença específica, tá? Ou você pode fazer a adição de um Exchange Plan 2 com a outra licença Basic ou Standard, e aí vai te dar outros benefícios, tá? Mas o arquivamento morto, tu já vai ter em outras licenças também, tá? Só que ele não vem ativado por padrão. A diferença é essa. Ele fica Ah, disponível para você ativar, tá? Então, tu pode ir aí no teu ambiente depois, que tem algum usuário que tem licença Basic, tu pode ir no Exchange Online
e verificar lá na aba do usuário. Lá tem como tu ver o status do arquivo morto, tá? Pessoal, nesse contexto que o Gabriel está trazendo, é bem importante, se você é um ambiente híbrido, o arquivamento morto, né, o arquivamento online, ele deve ser ativado pelo um processo no AD local primeiro, tá? Então, para você evitar conflito de configurações. Então, se você é um ambiente híbrido que tem um AD local que replica as contas para a nuvem, é bom você não sair ativando direto na nuvem. Primeiro fazer um processo, um script, tá? Que você pode, a Microsoft disponibiliza. Então, assim, mas é super útil, você vai ter aí recursos. E no licenciamento, a partir do Business Standard ali, você já tem como ativar o arquivamento. Só que o arquivamento ele é baseado em tamanho de caixa, né, Gabriel? Então, por exemplo, os arquivamentos de 50 gigas tem mais 50 gigas de archive online, né? Isso. Quem tem Business Premium, o Exchange Plan 2, ou E3, E5, vai ter o Outspan que o Gabriel comentou, que é o arquivamento vai aumentando sozinho. Isso. Sempre que a cota do arquivamento morto atingir 90%, vai ser incrementado ali um valor de 10 GB, tá? A Microsoft tem um procedimento para isso, leva-se alguns dias, e a caixa não pode exceder 1 GB de crescimento por dia, tá? Mas ela aumenta assim até 1,5 TB de arquivamento online, tá? Então são lugares separados. A cota do arquivamento online é uma e da caixa de entrada é outra. Elas não se somam, tá? Como uma só, tá? Não ficam unificadas. São dois bolsos para a gente guardar informações ali. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Felipe. Seria possível criar uma política para que em determinado tempo, 2 a 3 meses, por exemplo, mover os arquivos para o arquivo morto? Sim, sim. Lá a gente define em dias, tá, Felipe? Mas a gente converte isso aí para 90 dias, por exemplo, e ele vai movimentar, tá? Vai criar a mesma estrutura que tu tem na caixa de entrada, lá se tu tem a pasta A, B, C, D, os e-mails daquelas pastas que correspondem a essa regra, tá? Essa política, a estrutura dessas pastas vai ser criada ali embaixo da tua mailbox. Vai ficar lá Felipe Gabriel, @domínio, e embaixo arquivamento morto, Felipe Gabriel, com as mesmas pastas, tá? Tem Tá. um aqui do Marco, né, que ele recebeu. Se tiver algum tipo de ransomware que criptografou a caixa de e-mail, por mais improvável que seja, isso seria uma função para backup. Não exatamente o litígio, né, Gabriel? Ele é bloqueio só. Ele vai limitar a gravação ou edição dessa mailbox. Para o backup, a Microsoft está com uma solução para isso, tá? Inclusive, a gente vai comentar mais sobre isso amanhã, que é onde a gente tem Uhum. o foco, que é no SharePoint, mas a Microsoft tem um backup online para isso, tá? É o Microsoft 365 Backup, que você faz o backup online das mailbox. Ele é diferente do litígio, da retenção, do arquivo morto, né? Do online archive. Ele é um backup direto em nuvem que você pode fazer ali das mailbox, de todas ou de algumas ou de uma só, vai depender do seu recurso, do quanto você precisa proteger. Aí sim, aí o backup vai fazer o restauro ali antes da possível infecção. Uhum. Né? Isso aí. Bem semelhante àquele restore que a gente tem do OneDrive for Business, né? Que a gente Isso pode ali aí. voltar no tempo ali mesmo, igual como é no Windows, né? De forma bem Isso, tradicional. isso aí. O Gabriel, o que tu acha da gente mostrar um pouco do portal do Purview, até para a gente elencar ali onde fica as soluções para quem já tem, né? Só para lembrar, pessoal, todos vocês que têm Standard ou Microsoft Standard vão ter o portal do Purview diferente, só vão ter bem menos recursos, tá? Essa é o ponto. Por exemplo, auditoria para vocês que precisam, né, Gabriel? Saber o que que um usuário fez, se um usuário deletou uma pasta ou deletou um arquivo ali, você tem a auditoria que está tá dentro ali do licenciamento standard, que você pode usar. Então né, Gabriel? Bem interessante vocês também conhecerem os recursos do que vocês já têm, né? Isso aí. Isso aí. De uma forma bem comum, a gente vê que algumas empresas vêm para o 365 com um licenciamento específico
para uma função. Tipo, o cara está migrando do Google para cá com Business Standard, algumas Basic. Ele está migrando muito por conta dos e-mails, mas junto com aquele licenciamento, além dos e-mails e SharePoint que ele já tem, ele tem outros recursos que muitas vezes ele desconhece, tá? O... Aqui no Purview, ele é basicamente muito direcionado a auditoria, conformidade, proteção de dados, evitar o vazamento de dados ou compartilhamento indevido. E ele também tem aqui uma ferramenta bem utilizada para tirar a gente do sufoco quando a gente quer descobrir alguma ação do usuário, tá? Então ele entrega aqui o que foi que o usuário fez, dia, hora, tá? Basta a gente preencher aqui uma pesquisa de auditoria e aqui tem uma infinidade de ações, tá? A gente pode selecionar, por exemplo, é, uma deleção. Deixa ele carregar aqui. Exclusão. Então, A gente pode. ele é muito completo, né, Gabriel? Você pode fazer uma pesquisa genérica, ali, ó, criar exclusão e tal. Como você pode fazer uma bem refinada, por nome da atividade, né, tipo da carga de trabalho, SharePoint, OneDrive, Isso. Mailbox, por usuário, por pasta, por site. É muito legal. E a parte boa, pessoal, que vocês têm 90 dias no passado, tá? Então, até 90 dias para trás é possível buscar. Um ponto interessante de falar, né, Gabriel, aqui, é que tenants mais antigos, eles não vinham com essa função ativada por padrão. Tá? Então, quem tem tenants aí anteriores a 2019 ou 2020, é bom conferir se nessa página aqui você não está com um bannerzinho para ativar, né, Gabriel? Isso. Se aparecer uma faixa Microsoft. aqui azul, aqui em cima, está desativado, né? Auditoria. Então, tudo ali para trás não foi registrado, né? Nenhuma ação de usuário foi registrada. Isso aí. Aqui a gente consegue saber, por exemplo, quando um arquivo, pasta ou site foi compartilhado, tá? Ou quando um conteúdo de site foi excluído, tá? Quando foi criado. A gente pode fazer uma pesquisa mais geral, tá? Uma pesquisa baseada somente na atividade, não citando aqui o usuário. Ele vai pesquisar essa atividade em todo o ambiente e ele vai listar aqui qual o usuário fez, qual foi a data, tá? Qual foi o site, qual foi o Uhum. arquivo. Ou a gente pode fazer uma pesquisa direcionada, colocando a atividade e o usuário, tá? Ainda pode também inserir aqui o arquivo, a pasta ou o site, tá? No intervalo que o Tadeu falou, a gente consegue fazer aqui esse levantamento nessa pesquisa baseado nessas datas, tá? Ele vai entregar, tá? O que foi que o usuário fez. E aí sim você consegue partir ali para a resolução do caso, né? Identificar ali uma deleção acidental. Acontece muito de usuário ter um SharePoint online sincronizado na máquina, no Windows, e ele, por algum motivo, ele entendeu que aqueles arquivos são só dele. E um belo dia ele chega do trabalho, começa a deletar, movimentar, renomear arquivos, e isso daí acaba refletindo para todo mundo que tem aquele site sincronizado. Então, até a TI identificar o que foi que houve, com a auditoria ajuda bastante. Tá? Então, se tem aí um ambiente grande que tem 50 pessoas com o mesmo site sincronizado, isso aqui é bem útil. Tá? A gente consegue ganhar bastante tempo com isso. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui do Leandro. Licenciamento do Purview é por usuário? Ah, Tadeu respondeu, né? Acabei de ver aqui. Tem uma do Joel aqui que é interessante. Ah, É, posso responder ou tu responde do Joel? pode falar, eu só queria entender qual é a política de retenção, Joel, por favor. É a de É, litígio que a gente comentou ou é de movimentação de e-mails ali da mailbox para o arquivamento online?
uma política de retenção na caixa de e-mail. Usando o padrão, as políticas de retenção padrão, você tem só para reter, né? Você tem até 2 anos, né? Que é o básico e que move para o arquivo morto. Mas se você está pensando em reter por mais tempo, aí você vai para as políticas de retenção que são externas ao Exchange Online, onde você vai criar aí no Purview, onde o Gabriel está mostrando, né, Gabriel? Retenções que Uhum. podem ir até 10 anos. Né? Tem alguns tipos de retenção que podem ser ilimitados. Né? Pode ser por tempo ilimitado. Mas a maioria é entre 5 a 7 anos, estendendo até 10 anos. Isso aí. A gente tem também a possibilidade de aplicar essas políticas aqui somente a mailbox, tá? A gente tem aqui, ainda falando de política de retenção, tá? Mas essas daqui, no caso, elas têm o objetivo de realmente reter a gente e não movimentar, como a gente comentou na outra. Nessas aqui a gente consegue ter elas de uma forma setorizada, tá? Eu posso criar uma política de retenção para caixas de correio do Exchange Online, seja para todos os usuários, colocando exceções ou não, tá? Onde eu vou definir aqui, acho que foi isso que tu perguntou, Joel. O que que eu quero fazer e por quanto tempo? Tá? Aqui a gente tem alguns padrões já, tá? Como sugestão, ou um personalizado. Quanto tempo e baseado em quê? Quando os itens foram criados ou foram editados, tá? Então aqui Uhum. existe um jogo de cintura aí. E qual é a ação? Após esse período, o que que vai ser feito? Vai ser excluído? Não vou fazer nada? Vou reter para sempre, como o Tadeu falou? Ou eu posso excluir depois de algum tempo? Tá? Então, novamente, não tem certo ou errado. É o jogo de cintura, de acordo com o que a empresa busca, né, de objetivo. Tem caixas aí que são preciosíssimas, né, diretores e funcionários antigos. E por nada, Joel. E aqui eu estou só mostrando para a gente conseguir mensurar o que é possível fazer ou não. Então, por exemplo, tem uma caixa lá do diretor, tá na política de retenção, ele vai tentar deletar arquivos, não vai conseguir, tá? Esses arquivos vão ficar ali num, tipo um porão, tá? Um local que eles não vão sair dali. Idem para um site do SharePoint, idem para uma conta do OneDrive, que também é um site do SharePoint, sendo que é pessoal. Eu posso colocar exceções aqui nessa política ou não, tá? Eu posso colocar uma retenção em um site do SharePoint, tá? Se alguém tentar deletar arquivos daquele site, ele não vai ser deletado. Mesmo o admin, tá? Se ele quiser deletar, ele só vai conseguir se ele colocar esse site na exceção ou se a política for desativada. Leva-se um Ah, tempo para que isso daí tenha efeito. Eu desativei agora. Tem um tempinho para replicar, tá? Então não é imediatamente, mas é uma segurança, ainda tratando-se de segurança de dados, né? Tratamento aí para evitar deleções acidentais ou intencionais. Então é uhum. meio que um extra, né? A gente está trazendo isso porque é uma configuração para a gente muito comum, mas talvez para algumas outras empresas ainda não, tá? E que está incluído já em muitas opções de licenciamento, tá? A gente trouxe aqui como um assunto assim a mais, tá? A gente tem várias possibilidades aqui de fazer e também definir os mesmos prazos e comportamentos para essas políticas. Aí. Então, é daí que a gente conecta com o passo de o ciclo de vida da informação, né? Porque você tem aí, ó, começar o período de retenção com base em quando os itens foram criados, quando os itens foram editados pela última vez. Então, aí entra o ciclo de vida da informação para você automatizar, né, Gabriel? A parte de, eu não preciso me preocupar com aquele site SharePoint que são informações que não precisam ficar lá para o resto da vida. O próprio 365 vai lidar com elas, mantendo tudo higienizado, né? O site higienizado, ou o OneDrive, Uhum. ou mailboxes. Isso aí. Eu já peguei demandas aqui de clientes que estavam lá com o SharePoint Online lotado e o cara queria fazer um limpo no site, liberar espaço ali, e não conseguia. Ele, Gabriel, cara, eu tentei de tudo. Quando eu fui ver, tinha uma política de retenção naquele site.
E ela estava funcionando, estava aplicada, então ele não deletava nada dali. A gente teve que desativar, ele deletou, depois a gente ativou, e aí sim. Então, nesse caso, era uma deleção porque ele precisava liberar espaço no SharePoint Online, tá? Então era programada. Mas imagina aí um funcionário que está pé da vida com a empresa, quer ir embora e quer deletar ali intencionalmente tudo, né? Então é um transtorno gigante que você pode evitar com, não vou dizer que é uma ação pequena, mas com uma ação que está disponível ali, né? Que a gente pode fazer de uma forma proativa. Essa aqui é a cara do Purview, né? A gente meio que inverteu aqui a ordem, mas por um bom motivo. Então, esse cara, ele é o cara que entrega, né? O que que o usuário faz, toda ação ali que o usuário faz com a auditoria, desde que ela esteja habilitada. Ele também tem o foco em proteção de informações com o Microsoft Information Protection, com seus rótulos e políticas, né? A gente também tem aqui o DLP, tá? Tá aqui no Purview. Ele pode estar com o nome de compliance ou conformidade aí para vocês, tá? Ele tem esses três nomes aí. A gente tem outras funções aqui também, muito focadas em proteção de dados, tá? Barreiras de informação. A gente tem aqui algumas outras opções e links para outros admin centers, tá? E a gente tem aqui também as políticas de retenção que a gente comentou para sites SharePoint Online, sites pessoais que são os OneDrive for Business, Exchange Online, ou os sites do corporativo, né, do SharePoint Online. A gente também consegue, dentro aqui da proteção de informações, a gente consegue ver exatamente como é que, o que que eu tenho hoje em dia está configurado nas políticas de proteção de informações. O que que eu tenho, se ainda não tenho, eu posso criar, tá? Eu posso criar baseado no que eu preciso, tá? Os rótulos e as políticas. Lembrando que o rótulo ele tem aquelas ações que a gente pode configurar, tá? Dizendo qual usuário tem permissão de quê, tá? Tudo isso vai ser feito aqui. Aqui a gente configura o nome dele, o que que vai aparecer ali para o usuário, que eu mostrei no vídeo, né? Aquela legenda, as ações dele, os usuários que vão ter permissão, onde é que ele vai poder ser aplicado, né? Qual é o escopo dele, se ele é um rótulo exclusivo para e-mail ou não. Ele é exclusivo para gravações do Teams, tá? Então, tudo isso a gente configura por aqui. Cria-se o rótulo, cria-se a política, publica-se esses caras e depois de um tempo os usuários podem utilizar. Uma parte bem interessante que para todo mundo que está vendo aí o Gabriel mostrar, né, Gabriel? Vocês podem perceber uma diferença entre o que vocês estão vendo aqui e o que vocês estão vendo realmente no portal de vocês. Como eu respondi aqui, alguns recursos eles são baseados em licença. A auditoria e procura de conteúdo, né, busca de conteúdo, estão dentro do licenciamento mais básico. Mas outros recursos vão depender do licenciamento que você tem. Por exemplo, Information Protection, Data Loss Prevention, retenção, barreiras de comunicação, tudo isso vai ter, e aí a quantidade de itens que podem aparecer aí para vocês vai diferenciar baseado no licenciamento, tá, pessoal? Então, caso vocês tenham aí um susto quando abrir o ambiente de vocês, pode ser por isso. É isso aí. De acordo com o licenciamento ativo dele, vai exibir mais ou menos recursos, né? E a cara também do Purview pode estar diferente aí, tá? Se não tiver no novo portal ainda. Uhum. Vai mudar um Ah, pouquinho, vai ó, ter as mesmas coisas, mas com outra cara. tá. Tem uma pergunta bem legal aqui da Paula, né? Que é o seguinte, a diferença entre o Data Loss Prevention do Office e do Purview. Tá? Assim, o Purview, ele vai ser o concentrador, ele é o hub de concentrador, tá? Concentrador, tá? Então, todas as soluções vão estar ali. O DLP, né, o Data Loss Prevention do Office, ele se direciona apenas a recursos do Office, como Mailbox, OneDrive, SharePoint e todas as políticas que você pode aplicar a recursos do Office 365 e cargas de trabalho do Office 365. Tá? Se você tem uma licença Enterprise como E3, E5, talvez uma Business Premium, você vai ter dentro do Purview recursos extras, como a extensão de conteúdo,
a conexão de endpoints, né, para quem tem E5, conectar endpoints, fazer o Data Loss Prevention em endpoints, tá? Você configurar a prevenção contra perda de dados a computadores que estejam conectados no Intune, no Defender. Então, o Purview é só o concentrador, tá, Paula? O resto, né, o DLP, são os recursos de prevenção contra perda de dados que estão ali no Office, e tem do Office, tem do 365, e o 365 ele vai se estender para todas as ramificações que tem ali, né, de serviços. Isso aí, Tadeu, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Gerson. Uhum. Gerson, essa aqui sim. Legal tua dúvida. Ó, política de retenção para mover e-mails da mailbox para o arquivo morto, tu precisa criar a política aqui no Purview e aplicar no Exchange Online, tá? Política de retenção, que é essa daqui, que é para reter realmente os dados, reter e não movimentar, tu criou aqui e aplicou a todos os usuários, ela aplica e o usuário só obedece, tá? Ele não tem como fugir disso aí. Tá? Então, tem essa diferença. Se for política de movimentação de e-mails para o arquivo morto, cria no Purview, aplica no Exchange Online, dentro da caixa do usuário. Se for essa aqui para reter de verdade e não mover, aplicou aqui, criou, a caixa só obedece. Pessoal, tem umas coisas aqui que são muito legais, que o Gabriel está mostrando. Quem aí não já teve o desespero de um usuário reclamar, né, Gabriel? Várias vezes a gente, quando estava no suporte, Uhum. a gente recebia chamada, o usuário deletou um e-mail ou editou um arquivo e a gente não sabe onde encontrar, né? Não tem como encontrar. Ou ver se o e-mail está lá, não estava lá na caixa do usuário. E aí tem Uhum. uma solução dentro do Purview, que é a descoberta, né? O Content Search, né? Uhum. E a busca de conteúdo, né, Gabriel? Que muita gente acaba não usando por não saber que está no licenciamento a partir do Basic ali, do Standard, que é para você procurar coisas que passaram por dentro das caixas de e-mail, dos sites ou do OneDrive, né, Gabriel? Uhum. Então é bem legal. E claro, se você tem o licenciamento, você vai ter os recursos extras, recursos premium, como os Discovery Case e tudo mais. Isso aí. O Elton realmente utiliza tudo É, que ele tem ali. Muito importante, muito, é, muito bom. é outro dedo duro aqui, né, do Purview, mas que ajuda demais, né? É esse cara. Através dessa solução aqui dentro do Purview, a gente consegue é, realmente fazer o cara crachar, né? O usuário falou que não recebeu. Eu vi lá no rastreamento de mensagem que chegou. Ele não está achando. Aqui eu posso fazer uma busca, tá? É, informando os critérios da busca. Eu posso dizer, essa busca vai ser feita onde? No Exchange Online. Todos os usuários? Não, só um. Tranquilo. Seleciona ele aqui. Vamos lá. Na próxima tela, eu posso adicionar a consulta, tá? Eu posso colocar, por exemplo, recebido de, ou com a data, ou o assunto, tá? E com base nessa pesquisa, ela vai ser executada na mailbox daquele usuário. E se encontrar mensagens que se encaixem nesses critérios, eu tenho a opção de exportar essas mensagens para um PST, tá? Isso aqui é um procedimento, eu estou resumindo aqui, tá? Ele exige de tem alguns critérios, tá? Tem que ser feito no navegador, no Edge, e tem que ter, tem uma chave aqui que ele vai exportar para a gente fazer o import desse PST. Mas, de fato, você consegue realmente chegar para o usuário e falar, cara, tá aqui a tua mensagem, chegou, e tá aqui ela em formato PST, tá? Então, por algum motivo, ele não sabe onde está a mensagem, ou foi movido para uma pasta que ele não lembra que tem uma regra processando naquele tipo de mensagem, então aqui ele entrega, cadê a mensagem, onde é que tá, é essa mensagem, tá no PST e tá na mão. Parte legal, né, Gabriel? A Microsoft está fazendo uma coisa que há muito tempo era difícil a gente, como quando está administrando o 365, né, as centrais de administração, é que para a gente fazer essas coisas, a gente tinha que ser global admin, né? Agora a Microsoft separou. Então, por exemplo, você É. pode ter, né, dentro da tua equipe, uma pessoa que faz só rótulo,
ele só cria os rótulos e edita e Isso, publica. Tem outro que só faz busca de conteúdo. Tem um isso, cara que é referente só por criar as retenções. E tem isso. a pessoa que é o DPO, né? Que vai fazer ali, vai ter acesso a tudo, todo o purview, vai administrar todo o purview e ele pode segregar ali funções para outras pessoas. Então, você vai dar um acesso de administrador de proteção da informação, a pessoa, quando entrar no purview, tudo que vai aparecer para ele são as soluções relacionadas à informação, da proteção da informação. É Isso. muito interessante. Então, você não precisa ter todo mundo como global admin, né, Gabriel? Isso aí. Você restringe aquele cara a ser admin naquele portal. Então, é um dos princípios também da segurança, né? Conceder aquela permissão somente necessária, né? Isso aí é a Ah, permissão exclusiva do purview, né? exatamente. Ah, Gabriel, teve uma pergunta sobre os alertas. Deixa eu ver aqui. Seria bom a gente a gente mostrar como são os alertas, né? Uhum. Ah, eu acho que foi do Danilo, né? Administrador. Sobre os alertas, a parte de alertas ali, ó, alertas de conformidade, só para todas as ações ficam aí, né? Então, eles vão ter tudo que foi editado, né, Gabriel? Uhum. Isso. Aqui a gente consegue configurar aqueles alertas, né? Que a gente falou lá no DLP, quando algum usuário tentar violar as políticas lá de DLP, né? Como é que vai ser sinalizado isso daí para aquele admin, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem mais ou menos uma cara, né, de um reporte desses alertas, né? O que que já gerou? Não tenho nada aqui agora, não foi o caso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar essa documentação aqui. Tá. E aí é a parte dos eventos, né? Que o Danilo perguntou. Então, quando você cria o evento, Danilo, o alerta, né, Gabriel? Você vai ter ali algumas configurações, né? Então, você pode notificar as pessoas. Tá? Isso aí. Deixa eu acessar aqui de novo. Então, você tem tudo aí. Lembrando que esse tenant, né, é um tenant de demonstração, então muita coisa a gente não tem registro porque a gente não mexe nele o tempo todo, né? Só para essas demonstrações, né? Gabriel? Então algumas coisas Isso acabam aí. não estando como de vocês. Se vocês abrirem aí o portal de vocês, vocês vão ver que deve ter muito alerta se ele está ativado. Muitos É, alertas. a gente não tem usuário aqui, né? O É, usuário utilizando mesmo os recursos, né? A gente usa o admin para exemplificar, né? isso. Mas vocês já vão ver que dentro da solução que vocês hoje têm, né? Tem muita coisa já aí que vocês podem começar a utilizar e começar a monitorar, né? Isso aí. Dentro das políticas também a gente consegue colocar notificações para o usuário, tá? Que é o que o Tadeu falou ali, o que que vai ser exibido para o usuário quando ele tentar fazer um compartilhamento externo, o que também a gente conseguiu mostrar aqui no vídeo, tá? O que que vai ser mostrado para o usuário quando ele tentar enviar um documento do Word que tenha lá o cartão de crédito, tá? Então a gente consegue fazer isso também. Pessoal, mais alguma dúvida? A gente esqueceu de responder alguma pergunta? Vocês querem trazer algum caso, falar sobre alguma situação que vocês acham, né, que uma das soluções que a gente apresentou pode ser útil para vocês?
tá? Então, assim, estamos adaptando a LGPD para a nossa operação, tá? O que que recomenda, ou como funciona. A gente pode ajudar vocês, tá? Fiquem à vontade. Tranquilo, o Joel falou aqui que tem alguns projetos em andamento e vai ajudar bastante, veio na hora certa. Tranquilo, Joel. Nosso propósito aqui é mais do que mostrar que é possível fazer, né? É justamente apoiar aí em situações que vocês já podem ter isso implementado, né? E ainda não tem por diversos motivos aí, né? Muita coisa que já está embutida no licenciamento e não estão utilizando ainda, né? Então tem pessoas que têm isso, não estão utilizando, outros não conhecem. O Joel aqui falou que veio na hora certa, então nosso propósito é bem nesse sentido, de apoiar mesmo, seja por qual seja o motivo, né? O Felipe trouxe uma pergunta boa aqui também. Esses grupos que você está comentando, são grupos do 365, aqueles grupos que servem para, que tem a caixa de e-mail, né? Aqueles grupos que geram team, geram site, né, Felipe? Se Isso o aí. grupo tiver uma mailbox, você pode aplicar, tá? A política, é só você listar ele lá. Deixa eu ver aqui, tem a do Igor. A de José Bom dia. Igor. Na visão de vocês, essas questões são pré-requisitos para o uso de IAs? Parte da governança básica, talvez? Tá. Essa daí eu posso responder, Gabriel? Eu estou Pode, trabalhando mais pode com sim. Copilot. Pode sim. Sim, é de extrema importância, tá? Vou te chamar de Igor. Por quê? Hoje a gente está numa expansão muito grande de inteligências artificiais, de IA generativa, e muitas empresas não sabem que tem gente trabalhando com inteligência artificial dentro do ambiente. E sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão usando sem ter conhecimento do que aquela IA faz com os dados que são acessados. Então, assim, você conectou vai lá, um notebook LM, um Gemini, um Llama da vida, um Meta AI para dentro da tua empresa, se você não tiver bem documentado, bem classificado, né, que aí a gente está falando da governança que você citou, é descoberta dos dados, conhecer seus dados, classificar eles e proteger, tá? Então, sim, esses são pré-requisitos, essas políticas são pré-requisitos para o uso de um AI responsável e, ainda por cima, com segurança de dados, tá? Então, é muito importante, principalmente se você está usando de terceiros. Se você está usando do Copilot, ela é importante porque o Copilot tem um acesso ao ambiente nativamente. Então, para você evitar que o usuário faça um prompt e retenha e receba uma resposta que ele não deveria, um acesso a um que ele não deveria, o Purview e as soluções que o Gabriel demonstrou aqui são de extrema importância para fazer essa limitação. Beleza? Do Danilo, tu respondeu, né, Gabriel? Respondi Ficou aqui, Tadeu. claro, Igor? Ah, Perfeito, pessoal. Tem, Danilo, o tanto de acesso que teria acesso por via apenas o instante resolve? Não está muito atrelado ao licenciamento, tá, Danilo? Aqui vai ser mais a permissão mesmo. Se o teu usuário é um usuário com licença, mas que ele não tem a permissão de administrador, tu não vai conseguir acessar o Admin Center, tá? Se for um admin, mesmo sem licença, ele consegue, tá? Não vai ter muita relação com a licença em si, e sim é. com o nível de permissão no ambiente. Um O usuário que comum, por você... exemplo, ele não vai ter acesso. Desculpa aí, Tadeu. Isso. Não, desculpa, eu que te cortei, foi mal. Não, o usuário comum ele vai consumir, né, o que o administrador configura no ambiente, né? Global tu consegue, sim, tá? O global é o cara que manda. Para algumas configurações, tu vai ter que ter permissões adicionais daquele ambiente,
daquele Admin Center. Por exemplo, para fazer a pesquisa de conteúdo ali e exportar o PST, por exemplo, tu vai ter que ter permissões adicionais, tá? Mas tu como admin global, tu vai ter exatamente essa tela aqui quando tu entrar. No teu office.com, tu vai ter isso daqui. Aqui vai ter o administrador. Clicando aqui, tu cai nessa tela do Admin Center. Aqui abaixo, normalmente isso aqui fica minimizado, vai ter mostrar tudo, tu clica aqui e vai ter o conformidade, tá? Que é o overview. Clicando aqui, ele abre esse cara. E aí, se tu quiser conceder permissões para outros usuários para acessar esse cara aqui, tu consegue também conceder permissões exclusivas, né? Sem que seja um admin global. Tu consegue, por exemplo, conceder uma permissão dentro do purview, tá? Para aquele cara ali, sem ter que passar para ele um administrador global. E aí, só para complementar, desculpa te cortar de novo, Gabriel, Nada, só para complementar, o que você vai ter com base no licenciamento standard que você tem, Danilo, é o seguinte, a quantidade de recursos que estão aí na visualização. Por exemplo, esse Tenet, Gabriel, ele é Business Premium, né? deixa eu confirmar Se eu aqui. não me engano, esse Tenet de demonstração que a gente está usando, ele é Business Premium, ou Premium. seja, ele tem uns recursos Premium a mais do que o Standard. É. Tá? Então, por exemplo, se eu não estou enganado, porque faz tempo que eu usei só Standard, você vai ter catálogo de dados, tá? O auditoria, busca de conteúdo e algumas configurações a mais básicas, tá? Os outros recursos Isso aí. vão baseado no licenciamento, como DSPM para IA, gerenciamento de risco interno, prevenção contra perda de dados, proteção da informação, são recursos mais premium, tá? São recursos que estão num licenciamento premium, beleza? Isso aí. Só Isso para aí. complementar a tua resposta, Gabriel, desculpa. Nada. Valeu, obrigado, Tadeu. Pessoal, se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu dou por encerrada a apresentação de hoje, tá? Tadeu, se não tiver nada a complementar aí. Amanhã a gente vai ter o terceiro dia. É, a Ellen vai falar sobre o SharePoint Online. No final também a gente vai falar sobre o backup do 365. Tá? E do que precisar a gente está à disposição. Tá, para essa pergunta a gente teria que só olhar sobre ter o licenciamento, porque ele está dizendo que a ferramenta em si não está disponível. Gabriel, tu tem o link só do Purview Simples, por exemplo, auditoria, porque ele está dizendo que o Purview não está ativo na sua licença, mas é o ativo Data Governança de Dados, que é um recurso premium, governança completa de dados. Mandei aqui, Marcelo. Porque se você tiver uma licença mais simples, como quiosque, F1, realmente o purview vai estar limitado, mas a auditoria e política. Tá. Eu vou te dar uma sugestão, Marcelo. Envia um e-mail para o nosso atendimento que a gente pode entender o que foi que aconteceu, para tu não ficar sem acesso, porque é bem interessante, tá? Por vir tem bastante coisa interessante ali que apoia muita coisa, tá? Eu que agradeço. Pessoal, amanhã a gente vai falar sobre SharePoint Online, tá? A Ellen vai conduzir aí, esse assunto, tá? No primeiro momento. E no segundo momento a gente vai falar sobre o Microsoft 365 Backup, tá? Uma solução relativamente nova, tá? E já adiantando um pouco, ela foi amplamente solicitada aí pelos diversos clientes e a Microsoft implementou aí há alguns meses, tá? Se puderem participar, é bem importante. Tadeu, mais alguma coisa? Te agradeço a participação. Eu que Idem para agradeço a todos. oportunidade de ter participado.
Obrigado, pessoal, pelo tempo. Obrigado, Gabriel. Sempre claro e objetivo. Ninja demais. Nada. Eu que agradeço. Pessoal, abraço, bom almoço, boa tarde. E para quem vai permanecer amanhã, amanhã a gente se vê de novo. Abraço, pessoal. Boa tarde. Valeu, Gabriel. Valeu, Tadeu. Obrigado.